Oi pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não venho por aqui, né? Bem, gente, eu espero que vocês estejam aproveitando muito bem esse momento de reflexão que a Terra está passando, esse momento de transição, de transformação, onde provavelmente não voltaremos, né, com a mesma consciência. Quando tudo voltar ao normal, não voltaremos com a mesma consciência. Muita gente está aproveitando para evoluir, para olhar para dentro, enfim. Ontem eu estava vendo um texto de um psiquiatra, na verdade foi um desabafo. Ele falando que entrou em crises e que precisou tomar uma medicação pesada e que muitos dos seus pacientes passaram a não acreditar mais nele por conta da internação que ele viveu. Eu fiquei assim surpresa, porque antes de ser um profissional, ele é humano. E todo mundo que está aqui encarnado tá para aprender alguma coisa. Todo mundo que está aqui encarnado tem sombras, tem defeitos, tem ajustes a fazer, tanto mental, emocional, espiritual, da forma que vocês queiram dizer. E se fosse assim, os médicos não morreriam. Eles adoecem. Muitos morrem do coração, morrem de câncer, morrem de diabetes. E não é por isso que eles não são bons profissionais. É claro que a gente vai buscar sempre os melhores exemplos para a gente se tratar, sem sombra de dúvida. Mas o cotidiano, a correria da vida, as diversas coisas que vão acontecendo que a gente não espera, como essas coisas que aconteceram agora, como coisas que acontecem dentro de nossa casa, quem tem filho, quem não tem, quem convive com pessoas e quem não convive, sempre acontece alguma coisa que tira nosso foco. E às vezes por conta disso a gente não se trata, a gente não se cuida, a gente tem crises emocionais, a gente tem crises existenciais. É muito válido lembrar que todo mundo precisa ou precisará um dia de uma terapia. Todo mundo está aqui encarnado, tem problema, gente. Sai dessa neura que está acima disso, que ninguém está. Porém, uns precisam mais do que os outros. Uns conseguem ter uma visão mais clara sobre um determinado assunto do que outros. Por exemplo, eu posso ter a mente tranquila e a mente aberta para vários assuntos. Para outros assuntos, eu já devo ter a mente fechada, bem pé durozinho mesmo, como se fala, porque é naquilo ali que eu preciso trabalhar, naquilo ali que eu preciso evoluir. Mas já em outros casos, não, sou super aberta, super receptiva a tudo. E desse mesmo jeito é todas as pessoas no mundo. Vocês parem e analisem. Até os monges, antes de tornar-se monges, eles precisam passar determinados anos isolados, olhando para dentro, sentindo, meditando, afastado das pessoas, para aprender a estarem passivos, entrarem no estado profundo da meditação, para evoluírem, para se iluminarem, para estar no seu estado búdico. O próprio Buda, né, teve que se afastar da família para isso. Então, todo mundo que está aqui na Terra, Jesus Cristo poderia ter saído da cruz, mas ficou na cruz e morreu da forma que morreu. Tantos outros avatares que passaram na Terra também tiveram a morte. Então, assim, eu posso estar aqui falando para vocês, por exemplo, eu falei muito nos meus primeiros vídeos sobre a cura do câncer porque eu vivi isso. Então eu tive alguma coisa para passar, para tirar as pessoas que tiveram ressonância comigo, que eu sei que muito poucas, né? As pessoas que tiveram ressonância comigo, para absorverem aquele conteúdo e dizer assim, existe também essa possibilidade, porque existe infinitas possibilidades, né? E uma terapia, eu já fiz terapia muitas vezes, na verdade eu faço terapia quase todo dia, porque quando eu converso, quando eu faço um vídeo, quando eu olho para mim, hoje, quando eu pego meus vídeos passados, meus primeiros vídeos, na maioria das coisas ali eu já não me identifico. Eu escrevo, eu não gosto muito de falar, eu gosto mais de escrever, eu não sou escritora, mas eu gosto mais de escrever, eu acho que eu consigo me expressar melhor escrevendo. Muitos dos meus textos que eu tenho gravados, quando eu vou olhar, eu já não me identifico com aquilo. Os processos, né? Os níveis de evolução.
os ciclos da vida, o amadurecimento. Então, eu conheço vários psiquiatras e vários psicólogos que se tratam uns com os outros e que usam vários tipos de medicação pesada, drogas pesadas, e não por isso que eles não são bons profissionais. Eu conheço pessoas, eu vi até um depoimento de um médico, né, que ele tem leucemia e é cardíaco. E ele falou que não podia estar trabalhando no hospital, né, agora na pandemia. E eu fiquei assim, nossa, um rapaz jovem e com vários problemas de saúde e médico. Então, assim, todo mundo precisa, um dia precisará de terapia, tá, gente? Então, muitas pessoas ainda não fazem terapias ou criticam quem faz, ou acham que as pessoas que são profissionais da saúde ou da quântica ou da espiritualidade são perfeitas. Não existe perfeição nisso, tá? Fazem muitos anos que eu recordo muito bem, como se fosse hoje. Eu estava numa comunidade budista e foi bem no princípio. Eu comecei a frequentar. Eu não frequento, tá, gente, religião, mas eu tenho alguns determinados grupos que eu tenho bastante afinidade. Então, eu cheguei lá e eu recordo muito bem que tinha um dos facilitadores de um determinado grupo que eu estava participando, que ele fez assim, pessoal, quando vocês saírem, levem, acho que a bolsa, o celular, não recordo. Ou vocês acham porque vocês estão aqui não vai ter alguém que vai despertar a mente ou fazer alguma bobagem? Só porque estão aqui, né, meditando e fazendo isso. Claro, aqui todo mundo vem com o intuito de evoluir, né? A gente julga que a mente coletiva aqui está fixada em uma coisa positiva, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, então vocês têm que desmistificar isso, de que estar num determinado grupo, isso não vai acontecer de forma alguma, porque qualquer pessoa, qualquer ser humano encarnado é capaz de cometer uma atrocidade, eu, vocês, qualquer um, porque é só a gente deixar a mente, por exemplo, a gente criar uma ideia e a gente deixar a mente, como eu vou dizer, aquela ideia fluir na mente da gente. Então, de repente, uma pessoa que pode ser pura luz, a gente olha ela, a gente vai encontrar a demonice nela, nem sei se essa palavra existe, ou então a gente, aquela história, você veja que tem pessoas que elas dizem assim, elas escolhem dar valor a outra determinada pessoa. Aquela pessoa pode ser um demônio, mas elas vão sempre ver aquelas pessoas como perfeitas. E já pessoas que menos demônios, um pouco mais perfeitas, elas são julgadas pelas pessoas. Enfim, aquela história. Tem pessoas que você vai dar uma rosa e ela vai dizer assim, ela não vai ver a beleza da situação ou a beleza da rosa. Ela vai olhar assim e vai dizer assim, olha, aquela pessoa quis me dar essa rosa porque ela quis me furar com aqueles espinhos. Então, é muito da mente operante. Então, não sei se eu saí um pouco do tema, mas o que eu queria falar é o seguinte, todo mundo precisa, um dia precisará de terapia, é normal, todo mundo encarnado está aqui aprendendo, ninguém é perfeito, todo mundo está no seu processo, uns conseguiram superar, quem já conseguiu superar pode servir de exemplo para as outras pessoas, assim como uma pessoa que não fala um determinado idioma, mas já aprendeu, não falava, mas já aprendeu, então ela já pode ensinar a outras pessoas, que é assim que funciona, né? Mas elas não estão acima de ninguém, elas apenas conseguiram um determinado nível de conhecimento a mais porque elas tiveram determinação e foco sobre aquilo ali, tá? Fique bem claro isso. E também a questão do não ser e estar. A gente só é apenas um espírito, uma energia, uma vibração, uma célula divina, mas a gente não é nada, aqui a gente está, essa questão do eu sou um ser em expansão, eu sou uma criatura divina, eu sou uma célula de Deus, mas eu estou vivendo como Virgínia, eu estou vivendo como determinada função, né, que a gente trabalha, mas eu sou isso, solta essa ideia, que isso é ilusão, isso só aprisiona a mente, isso só limita, isso só diminui. Tá? Seja um ser em expansão, aceite, esteja aberto para ser contribuição e receber contribuição do universo, que só assim você vai encontrar o teu verdadeiro Dharma e o caminho da felicidade, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz um desabafo aqui, na verdade, pelo que eu vi, pelo texto que eu vi de um psiquiatra. Eu fiquei triste com isso, porque
é tanta informação e as pessoas não filtram. As pessoas acabam, que está no livre-arbítrio de cada um, acionando conhecimentos tão fúteis e tão desnecessários, né? E acabam deixando de se nutrir com coisa boa. Era só isso. Gente, no meu Instagram eu vou começar a fazer live, tá? Já que aqui eu não tenho 1000 inscritos ainda, né? As pessoas não se inscrevem. Então, eu vou começar a fazer live no Instagram. Vocês dão uma seguida lá no meu Instagram, @virginia_melo. E talvez amanhã a gente já tenha uma live falando sobre relacionamento versus aparência, tá certo? Entra lá, amanhã eu posto qual vai ser o horário. Então, qualquer horário do dia eu vou soltar essa live, tá certo? Talvez a gente vá ter uma participação especial. E era isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês tiverem ressonância com a minha energia, por favor, se inscrevam, deixa o seu like e compartilha. Quem quiser deixar um comentário, alguma pergunta, deixa aí embaixo, tá certo? Gratidão pelas pessoas que permaneceram no canal, gratidão pelos novos inscritos que chegaram. Um beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau.